Fala aí, galera, só por via das dúvidas, tá? Antes de começarmos a nossa aula, preciso que vocês entendam algumas coisinhas que nós usamos na forma de escrever. Exemplo, tá? Vamos lá. Se eu quero, ao invés de desenhar para vocês, eu quero apenas escrever que eu tenho um triângulo ABC, eu posso escrever dessa forma: o meu triângulo ABC. O que isso significa? Que eu tenho um triângulo de vértice A, B e C. Se fosse um triângulo MNO, seria um triângulo MNO, entendeu? Não importa muito a posição aqui de onde vai ficar o A, o B e o C também, tá? Na hora de desenhar, não importa muito. Se por acaso eu disser para você que o ângulo, tá, simbolizado pelo chapeuzinho, a gente também costuma usar dessa forma, o ângulo B vale 60 graus, aí você precisa prestar atenção onde é que você vai colocar o ângulo, tá? O ângulo é B, então você vai colocar o ângulo perto do vértice B, tá bom? Ou então eu posso dizer para você que o lado AC vale 4 centímetros. Então, o lado AC vale 4 centímetros. Tá bom? Tá? Precisam ter isso aí na cabeça. Isso aqui quer dizer um triângulo de lado ABC, de vértices, perdão, ABC. Isso aqui quer dizer o ângulo, o valor do meu ângulo. Isso aqui quer dizer o valor do meu lado. Tá ok, galera? Vamos começar a aulinha aí, então. Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você estiver estudando, né? Se você por acaso prefere estudar no mesmo horário que eu estou gravando o vídeo, né? Seja uma boa madrugada para você. Vamos lá, olha só, gente. A ideia dessa aulinha aqui, ó, é o seguinte: é chegarmos, tá, à congruência de triângulos, tá bom? Professor, que isso? Calma, vamos com calma, um passo a passo, uma coisinha de cada vez. Vamos lá, primeira coisa, vamos relembrar aí, ó, elementos, tá, de um triângulo. Vamos lá, vértices, tá? Primeira coisa, eu tenho aqui o vértice A, o vértice B e o vértice C. Se quiser anotar aqui, ó, vértice A, vértice B, vértice C. O ruim de ficar anotando é que fica saindo do foco aí, ó. Mas depois a gente vai descobrir como é que faz para não ficar mais saindo do foco, tá bom? Vamos lá. Eu tenho os lados do meu triângulo, tá bom? O lado que vai do vértice A até o vértice B, que eu posso indicar como o lado AB. O lado que vai do B até o C, eu vou indicar como o lado BC, tá bom? E o lado que vai do C até o A, ou do A até o C, vai dando o mesmo, eu coloco, posso indicar como CA, o tracinho em cima, tá bom? Vamos lá, ângulos internos. Ângulos internos são os meus ângulos aqui de dentro, ó, que neste caso aqui está sendo representado por letras maiúsculas, tá? Eu tenho então o chapéuzinho aqui, ó, o acento circunflexo, que nós usamos para mostrar o ângulo, tá ok? Tem então o ângulo interno A, ângulo interno B, ângulo interno C. Vou anotar aqui, ó. E outro elemento que nós temos, mais um elemento, né? É o ângulo externo, que aqui está representado por letras minúsculas. Então eu tenho o ângulo externo A, tenho o ângulo externo B e tenho o ângulo externo C, tá?
Isso aí é só para a gente relembrar um pouquinho o que é cada coisa, ok? Condição de existência, o que nós precisamos prestar atenção para que exista um triângulo, tá? Olha só, o que nós precisamos é isso aqui, gente. A soma de dois lados de um triângulo, ela sempre precisa ser maior do que esse lado que não foi somado, tá? Para o triângulo existir. Porque olha só, pensa aqui comigo, vamos lá. Vamos olhar para esse lado, então nós vamos somar esse e esse. 4 com 3 dá 7, 7 é maior do que 2. Tranquilo. Vou olhar para esse lado aqui agora. 3 mais 2 dá 5. 5 é maior do que 4. Então tá valendo. Vou olhar para esse lado aqui agora. 4 mais 2 dá 6. A soma desses dois deu 6. 6 é maior do que 3, então tá tranquilo. Tá? Então isso quer dizer que uma condição, né, para o triângulo existir, para que o triângulo exista, é que a soma de dois lados seja maior do que esse lado que não foi somado. Tá bom? Ah, por que isso, professor? Porque olha aqui, ó, eu tenho aqui, ó, um triângulo, quero desenhar um triângulo, mas eu tenho aqui, ó, um lado de 4 centímetros. Se eu colocar aqui, ó, 2 centímetros e aqui 1,5, a soma desse com esse vai dar 3 centímetros e meio. Acho que ficou escuro aí, né? Mas vamos lá. Vai ficar 3 centímetros e meio. E o que vai acontecer? Na hora de descer esse lado aqui, ó, ele vai encostar aqui. Na hora que eu for descer esse lado aqui, ó, ele vai encostar aqui. Sendo assim, ao encostar aí, ele não vai, ó, fechar aqui em cima. Então é por isso que eu preciso que a soma de dois lados seja maior do que o lado que não foi somado. 2 mais 1,5 vai dar 3,5. 3,5 é menor do que 4. Então por isso o triângulo não fecha. Então para que o meu triângulo possa existir, a soma de dois lados dele tem que ser maior do que o lado que não está sendo somado. Tá ok? Vamos lá, gente. Figuras congruentes, só para vocês entenderem um pouquinho o que é congruência, tá? Pra gente já ir falar de triângulos congruentes. Lembrando que essa aula aqui é para o 8º ano, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, uma reta que vai de A até B. Eu tenho uma reta que vai de C até D. E tenho uma reta que vai de E até F. Congruentes. O que significa congruentes? Entre aspas aí, ó, nós podemos dizer que elas são iguais, entre aspas, tá? Tem uma semelhança, algo parecido. O que acontece? A reta AB, ela é congruente à reta CD. Por que eu falo semelhantes? Porque eu falo iguais entre parênteses, entre aspas. Porque elas não são iguais. Primeiro que uma é AB, a outra é CD, uma está nesta posição, a outra está nessa posição, mas elas têm o mesmo tamanho, tá bom? Então elas são congruentes. Tá? Aqui, ó, na parte de ângulos, eu tenho esse ângulo que vale 30, esse que vale 30 e esse que vale 30 e vale 40. O que acontece? O ângulo P e o ângulo R, eles são congruentes, tá bom? Tranquilinho até aí? Entendemos o que é congruente, o que são figuras congruentes? Então vamos lá. Vamos falar sobre congruência entre triângulos. Ó, aqui, ó. O que pode acontecer aqui? Congruência entre triângulos. Como é que eu vou representar isso para vocês? Primeiro passo, tá? Se eu tenho um ângulo aqui e ele tem a mesma medida no ângulo de cá, eu posso representar ele apenas com um tracinho aqui no ângulo. Se ele tiver um tracinho e esse tiver um tracinho, isso quer dizer que esse ângulo e esse ângulo são iguais. Assim como esse tamanho e esse tamanho tem um tracinho, tá bom? Então isso quer dizer que esse tamanho é igual a esse, e assim vai. Lembrando que os ângulos eu represento dessa forma. E
os lados eu vou representar apenas com um tracinho. Na verdade são tracinhos, né? Nos lados ou tracinhos nos ângulos, que vai nos auxiliar a trabalhar com congruência. Acho que deu para entender até aí, né? O que esse lado é do tamanho desse, esse lado é do tamanho desse. O lado que tem 3 risquinhos vai ser do mesmo tamanho do lado que tem 3 risquinhos. O ângulo que tem 3 risquinhos vai ser igual ao ângulo que tem 3 risquinhos. Tranquilinho até aí, né? De boa. Então vamos lá, ó. Casos de congruências de triângulos. Vamos lá. Eu tenho 4 casos para explicar para vocês. Vamos começar com o primeiro caso aqui, que é o seguinte. Eu vou saber que um triângulo ele é congruente a outro triângulo quando eu tiver um desses 4 casos. O meu primeiro caso me indica o quê? Ele vai ser congruente quando esses 2 triângulos tiverem coisas desse tipo aqui, ó. Um lado igual ao outro, um ângulo também, e o outro lado também, um igual ao outro, tá? Que é o caso LAL, lado, ângulo, lado. Eu tenho o que igual nesses 2 triângulos? Eu tenho o lado, eu tenho o ângulo e eu tenho o outro lado. Então ele é congruente? Sim, por causa disso, porque ele tem partes iguais no lado, tamanhos iguais no lado, tamanhos iguais no ângulo e tamanhos iguais em algum outro lado. Então esses 2 triângulos se enquadram no primeiro caso, tá? Que é LAL, que é lado, ângulo, lado. Show de bola, né? Não é tão complicado assim. O nosso segundo caso, e ele é mais óbvio, né? Mais simples, é quando eu tenho lado, esse lado é igual a esse lado é igual a esse, tem o mesmo tamanho, e esse lado tem o mesmo tamanho que esse. Ou seja, no meu segundo caso, se eu tenho lado, lado e lado, lado e lado, lado são iguais, quer dizer que eles são semelhantes. Perdão, quer dizer que eles são congruentes, tá bom? Então esse aqui no segundo caso é LLL, lado, lado e lado, ou seja, meus triângulos são congruentes pelo segundo caso, porque eles têm todos os 3 lados iguais, né, um com o outro, tá bom? Lembrando também, ó, que não necessariamente o meu triângulo precisa estar na mesma posição, tá? Eles podem estar em posições diferentes, aí vocês vão ter que dar uma olhada, uma estudada nos ângulos, uma estudada nos lados, tá? Vamos lá para o terceiro caso. O meu terceiro caso, ele é o caso que a gente chama de ALA. Ângulo, lado, ângulo. Ou seja, se eu tenho um ângulo igual nos 2 triângulos, um lado entre esses 2 ângulos que estão iguais e um outro ângulo igual, quer dizer que eles são congruentes, tá bom? Eles são congruentes pelo terceiro caso, né? Que é ângulo, lado e ângulo. Não, lembrando, tá, gente? Não precisa gravar primeiro caso, segundo caso, terceiro caso, quarto caso. Tá? É bom você ter na cabeça que lado, ângulo e lado, né, deixa os triângulos congruentes. É bom você ter na cabeça que lado, lado, lado iguais, lado, lado e lado iguais, ele também explica, né? Ele também indica que os meus triângulos são congruentes, e que ângulo, lado e ângulo também indica que eles são congruentes, tá? Não precisa de saber de qual primeiro caso, segundo caso, não. No meu quarto caso aqui, que é o mais chatinho, mais complicadinho, é o mais difícil de ver, na verdade. Eu tenho que o meu lado, ângulo e ângulo oposto, tá? Que indica que eles são congruentes. Como assim, pessoal? Eu tenho aqui um lado, nesse mesmo lado aqui, ó, eu vou ter um ângulo. Eu tenho um lado, desse meu mesmo lado eu vou ter um ângulo, tá bom? E esse último ângulo aqui, que é o ângulo oposto, é o ângulo que vai estar lá do outro lado, tá? Que vai estar em frente a esse meu lado, que é igual. Esse aqui é o mais chatinho, tá bom?
Você vai procurar um lado, um ângulo, e porventura esse ângulo oposto, se eles forem iguais também, isso vai indicar que também é um triângulo congruente, tá ok? Que daí seria o quarto caso. Lembrando que vocês não precisam gravar primeiro caso, segundo caso, terceiro caso, tá bom? Já vou vir com alguns exemplozinhos aí, tá bom? Então vamos lá, galera. Temos os exemplozinhos aí, tá bom? Tenho aqui um triângulo, aqui o outro. Quero saber se eles são congruentes, tá? Quero saber se eles são congruentes e em que caso, né? Lado, ângulo, que se encaixa para poder afirmar que esses triângulos são congruentes. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou pensar aqui e vou visualizar. Gente, eu tenho aqui ângulo. Ele diz que esse ângulo é igual a esse ângulo. Ele também me diz que esse ângulo é igual a esse ângulo. E ele me diz que esse lado é igual a esse lado. Pô, assim como no exemplo, ele me mostrou que eu tenho ângulo, lado e ângulo. Ângulo, lado e ângulo. Então, isso eu posso afirmar, tá? Eu posso afirmar que eles são congruentes justamente porque eles se encaixam no caso lado, ângulo e lado. Tá ok? Tranquilo? Vamos aqui no exemplo 2. Só isso que vocês precisam fazer. Visualizar e explicar qual é o caso. Nesse outro caso aqui, ó, nós temos mais uma vez dois triângulos e eu vou começar a dar uma estudada nele. Olhando para esse triângulo aqui, ó, eu vejo que eu tenho 3 aqui, ó, um lado de tamanho 3 e vejo que o ângulo aqui, ó, vale 70. E lá, ó, eu tenho um ângulo que seria o ângulo oposto ao meu lado, seria lá o quarto caso que nós falamos. Se conferir com esse triângulo aqui, podemos afirmar que eles são congruentes. Eu tenho um lado que vale 3, show de bola, que seria esse lado aqui. Eu tenho, ó, à esquerda do 3, eu tenho um ângulo que vale 70. Aqui também, se eu for olhar nessa direção aqui, à esquerda do 3, eu também tenho um ângulo de 70. E lá, ó, o ângulo oposto vale 50, o que está oposto ao meu lado que eu estou olhando. Então isso aqui também mostra que eles são congruentes, tá? Então lá pelo quarto caso, onde ele diz que eu tenho um lado, um ângulo e um ângulo oposto, tá? Eu posso afirmar que esses triângulos são congruentes, tá? Cortei um negocinho aqui para ver se facilita para vocês, mas vamos ver. Imagina só, vocês vão ter que usar a imaginação dessa forma, tá? Ó, eu tenho um triângulozinho aqui nessa posição, correto? Se eu pegar o triângulo e girar ele para cá, ele não vai ficar mais ou menos assim? Eu posso, tá? Pegar o triângulozinho aqui, ó, fingir, né, que é um triângulo e imaginar, usar a imaginação que eu estivesse rodando esse triângulo, tá? Trazendo ele para cá. Aí esse lado seria esse lado daqui seria esse lado daqui, esse outro lado seria esse lado, entendeu? Vocês podem usar a imaginação e imaginar que estão rodando o triângulo. Desculpa o meu triângulo, tá? Eu cortei a mão aqui agora para ver se dá uma ajuda para vocês. Vamos lá para o terceiro caso. Para o terceiro exemplo. Eu tenho aqui um terceiro exemplo, onde eu tenho um triângulo que ele tem um lado de tamanho 5, um ângulo 30 aqui, um ângulo A e um tamanho X. Esse meu outro triângulo aqui, ele tem um lado 5, pera aí, ó, já tem alguma coisa aqui, ó, que me indica que eles podem ser congruentes. Eu tenho um ângulo de 30 graus aqui, eu também tenho um ângulo de 30 graus aqui. Tá, pera aí. Esse ângulo aqui é de 90. Então, ó, eu tenho um ângulo de 90, um tamanho de 5
e um ângulo de 30. Então eu tenho ângulo, lado e ângulo. Será que eu tenho essas condições também nesse triângulo? Um ângulo de 90, um lado de 5 e um ângulo de 30. Tenho. Então eu sei que eles são congruentes, tá? Pelo caso ângulo, lado, ângulo, tá? Pode ser que depois de fazer isso, algum exercício esteja te perguntando quanto é que vale esse valorzinho de x aqui. Aí, mais uma vez, vocês vão ter que usar a imaginação. Fiz mais um cortezinho aqui e vê se melhora. Ó, imagina que aqui é o triângulo, tá? Se esse aqui é o meu triângulo, ó, aqui seria o meu ângulo de 30. Aqui seria o meu ângulo de 90. Então, ó, imagina ele aqui assim, tá? Se eu pegar esse triângulo aqui, pego esse triângulo aqui, tá? Trago ele pra cá, ele não fica em cima do outro certinho? Opa! Fica em cima do outro certinho assim, ó. Esse meu lado aqui, ó, no ângulo de 30, quando ele vier pra cá, ele não vai ficar em cima do ângulo de 30 direitinho? Então eles são congruentes, tá? Mas eu quero saber o valor de x. Então, ó, o meu valor de x tá por aqui, ó. Ó, o meu valor de x tá na parte menor do triângulo. Se eu pego a parte menor do triângulo e encaixo ele para cá, trago ele para cá, a parte menor não mede 3 centímetros. Então, qual vai ser o meu valor de x? Exatamente 3 centímetros, tá? Aqui, se por acaso ele pedir o ângulo de B ou o ângulo de A, basta a gente fazer continha simples, né? Se eu sei que aqui é 90 e sei que aqui é 30, dentro de um triângulo só pode ter 180 graus, 90 mais 30, 120. Para 180, faltam 60. Então eu sei que o meu ângulo aqui, ó, tá valendo 60 graus. Como eles são congruentes, se esse ângulo aqui vale 60, esse ângulo aqui vai valer quanto? Exatamente 60. Tá bom? Valeu, galera. Por hoje é só. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Qualquer dúvida, pode deixar uma mensagem, falar alguma coisa aqui com o tio, que eu tento sanar a dúvida de vocês. Tá ok? Valeu, galera. Bom estudo, tá? Foquem no estudo. Acordem para a vida, como eu sempre falo, tá? Estudem. Abraço, beijo do tio. Tchau, tchau.